Olá, bom dia litúrgico para todos vocês, né? Mais um dia aqui, mais uma semana de graça. Lembrando que nós estamos na quarta semana da Páscoa. Reinaldo, mas a Páscoa não acabou? A Páscoa do mundo acabou. Aquela que você dá ovo de chocolate lá, aquela acabou. Mas a Páscoa cristã não. A Páscoa cristã só vai acabar quando iniciar Pentecostes, tá bom? Iniciar Pentecostes. Falando em Pentecostes, bom dia litúrgico hoje, nós vamos encontrar ele no livro do Atos dos Apóstolos 11, do 1 ao 18, e no livro de São João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Amém? O texto do Atos aqui hoje narra, né, como é que fala? Que os circuncidados lá, os judeus cristãos, né, porque na Bíblia, né, todos aqueles que se converteram, caminharam com Cristo, eram judeus cristãos. Teve muitos judeus que não se converteu, né? Esse povo que não se converteu é aquele povo que perseguia Jesus Cristo, né? Falando dos sacerdotes, né? Os judeus, os fariseus, tá bom? E nesse texto aqui, ó, eu só vou ler esse comecinho aqui, ó. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos, presta atenção nessa palavra pagãos aí, né? Haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, né, os fiéis judeus, repreenderam-no, porque entrastes em casa de incircuncisos e comestes com eles. Lembra esse texto aí? Não tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo, né? Só que aqui não é, aqui são os fiéis, né? Já não é nem os sacerdotes lá, é fariseus aqui, não é nem os fariseus, são fiéis, né? Judeus cristãos, chamando a atenção, né, do apóstolo aqui, o porquê que ele foi lá ter com os pagãos, falar com os pagãos. Lembrando hoje, né, a igreja ela ressalta também esse problema, né, que nós temos aqui com os batizados. Em que sentido? Hoje em dia se vai na igreja para buscar o sacramento e não a conversão. Hoje em dia se vai na igreja, volta à igreja para buscar a primeira comunhão e não a conversão. Busca-se depois ter o crisma, quando você já é adolescente, lá jovem, lá com seus 15, 16 anos, busca-se o crisma, não para a conversão, mas para obter o sacramento. Ah, Reinaldo, mas não está bom? Não, não está bom. O sacramento são sinais de Deus. E esses sinais de Deus, eles são indeléveis, eles não se apagam. Mas o nosso comportamento faz com que a sociedade pagã, os ateus, sente assim. Ah, vamos batizar para quê? O cara é batizado, lá o cara faz. O cara não vai na igreja, o cara faz isso, faz aquilo ali. Ah, eu vou ter comunhão com Cristo porque olha lá o pessoal que fica na fila da Eucaristia lá. Tudo nem parece que é cristão, nem parece que são convertidos. Olha lá aquele jovem lá que buscou lá o crisma lá. No dia seguinte já não vai mais na igreja. Entendeu? Então hoje, a impressão que dá hoje, em pleno século XXI, a igreja luta, ela ora, ela reza, ela celebra a missa, celebra a liturgia diária, para converter os cristãos católicos batizados, né? E para manter os cristãos católicos batizados na igreja. Esse é o propósito da igreja. Manter o rebanho ali no aprisco, na igreja. Mas, infelizmente, né, muitos, né, quando pegam o crisma, somem da igreja, não precisa mais, volta-se só para buscar o sacramento do matrimônio, que é quando ele decide se casar com alguém. Não, eu vou casar na igreja católica porque eu sou católico. Mas pergunta qual foi a última vez que frequentou uma missa. Pergunta qual foi a última vez que se confessou. É lógico, a nossa igreja, a nossa sã doutrina católica, ela é bela por causa dos sinais, né? O sentido de atrair as ovelhas de volta ou de convidar a gente a fazer parte, né, deste corpo de Cristo, desse ser membros de Cristo. Sim, você não vai adquirir o sacramento do matrimônio, né? Por mais que você não vá à igreja sem ter a confissão, porque você já se encontra em pecado mortal. Gente, se você não frequenta a missa, só vai à igreja só depois para buscar o sacramento, você já se encontra em pecado mortal. Você precisa fazer a confissão. Tem gente que não tem nem paciência com isso. Tem gente que acha que a igreja é status, que o sacramento é status. E não é. Seria melhor que você casasse, né, simplesmente com uma veste bem simples, ou até mesmo com poucas pessoas na igreja, ou que nem tenha festa. O sentido do sacramento se faria mais grande,
do que a grandeza das festas que nós patrocinamos aí, né, para poder se casar. Infelizmente nós temos muitos aí adultos, né, católicos aí, vamos falar cristão, né, porque são batizados, são convidados a fazer parte do corpo de Cristo. Muitos adultos católicos cristãos aí que buscam o sacramento só por status, porque depois que se casa somem da igreja, É que nem o bispo o bispo Júlio, Dom Júlio Endi de Acamini, que agora já não vai ser mais nosso bispo, né, que já foi transferido. Ele falava, as pessoas recebem a luz do crisma, recebem a luz do sacramento do matrimônio, e quando vem a luz fogem como morcegos para as trevas, Então esse texto aqui nos lembra, né, que eles estão repreendendo porque ele foi ter com pagãos. E a igreja hoje luta para manter os batizados na igreja, para converter os batizados, manter eles convertidos na igreja. E como é difícil lidar com as ovelhas rebeldes, hein? O padre falava isso ontem. E no Evangelho de João 1,10, eu separei aqui, ó, João 1,10, João 10, 1 ao 10. Aqui fala aqui, ó, do ladrão, né, e salteador. Então todos nós que nos afastamos do aprisco, ou seja, todos nós que buscamos batismo, buscamos comunhão, primeira comunhão, crisma, sacramento e fugimos da igreja, nós estamos expostos ao salteador, aos ladrões. E por que não para os lobos da vida aí? E por que não para os bichos da vida aí? Então todos nós que nos separamos do rebanho, nós estamos vulneráveis, ou seja, nós estamos expostos. Então Jesus Cristo veio. Eu vou até ler um trechinho aqui do catecismo, ó. Olha o que está escrito aqui no parágrafo 1655, ó. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Então a família é a igreja de Deus. Por isso que existe essa luta constante aí contra a família, contra a palavra família, contra a palavra pai, contra a palavra mãe, contra a palavra filho. Ou seja, pode ser o que você quiser, bicho, pode ser o que você quiser, menos família. Família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era em geral constituída por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias que se tornavam cristãos eram redutos da vida cristã com muitos incrédulos. Então, ou seja, não adianta você ser batizado, ter sacramento do matrimônio, se você fica traindo, fica cobiçando de forma desejosa a mulher. Até aí não tudo bem, o duro é você querer outra pessoa. Quantos casais hoje aí com sacramentos, né, estão aí lutando, né, contra a igreja, contra a própria igreja. A igreja não pode nada, pode tudo, gente, mas nem tudo nos convém. Pode tudo, eu posso o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então esse problema aí que nem tudo me convém, aí as ovelhas que estão fora do aprisco, elas são facilmente seduzidas por isso. Ah, não vou mais na igreja não, não pode nada. Lógico que pode. Quem disse que não pode? Até padre pode casar, mas existem condições para isso. Para um padre casar, ele não vai poder mais celebrar missa, não vai poder mais fazer as coisas que um padre, né, faz. Lembrando, né, que um dos grandes testemunhos aí que nós vemos em nossos sacerdotes, né, é o renunciar à sua família e o celibatário, e entrar em castidade, entendeu? E entrar em castidade. É lógico que existe um conceito meio que social nisso aí, mas espiritualmente é muito bom que o padre seja só e caminhe com a comunidade. Imagine tendo família e filho lá no altar puxando pai, imagine. Tô brincando, gente. Mas é assim, tem condições para isso. Mas se o padre casar, ele perde a autoridade, ele não perde, entendeu? Mas ele não, por causa das condições em que ele se encontra, já não pode mais estar realizando as missas, coisa tudo, né? Pode até orar essas coisas, mas missa não. Então que nós, né, católicos e cristãos, né, não ficamos repreendendo os ateus, né, os pagãos, mas que nós sejamos testemunho para que eles busquem este Cristo na Eucaristia, busquem esse batismo, não o batismo de status, né, que a gente muitas vezes acaba erroneamente, né, buscando. Gente,
a forma com que eu trato o sacramento, a autoridade, o poder, a mudança, a autoridade, o poder, os sinais não mudam, tá? Não muda. O fato de o portador do sacramento ser qualquer coisa menos cristãos não muda aquilo que lhe foi dado. Ele só precisa fazer uma conversão, reatar, né, com Deus, reatar através da missa, né, o seu Cristo interior, tá? Para que ele possa ser testemunho, né? E aqui eles ficaram muito contentes depois que João explicou, né, que ele ouviu 3 vezes, né? A gente lembra lá do Jesus Cristo perguntando 3 vezes, né? Ele ouviu 3 vezes e que ele tinha que ir naquele local lá para falar a palavra de Deus. E sim, a palavra de Deus, ela cabe mais a quem não conhece a Deus do que quem a conhece. Mas como a Igreja Católica está muito cheia de pessoas que não buscam conhecer verdadeiramente o sacramento que ele recebeu, o presente que ele recebeu, existe sim a liturgia diária, as missas, tá bom? Para que nós continuemos ali esperançosos, né, de que dias melhores virão. Um dia eu vou olhar para Deus de uma forma salvífica, né, de que Cristo é cristocêntrico na minha vida. Amém? Bom dia litúrgico para você, ótima abençoada semana e até Pentecostes, ainda estamos celebrando a Páscoa ainda.